Oi, olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? E aí, animados? Eu, como sempre, animadíssima. Nessa caminhada, eu sou muito animada, até o céu. E vamos juntos? Vamos para frente? É maravilhoso caminhar com o Senhor. Hoje eu vou começar retomando alguns artigos que a gente já viram. Presencialmente eu gostava de fazer isso, ajuda, né, a memorizar. E hoje eu vou fazer assim. Espero que vocês tenham rezado um pouco, né, com o videozinho que eu gravei. Vou ficar fazendo aquilo ali. Primeiro gravar um videozinho, um momento de oração, para a gente estar rezando junto. Retomando, primeiro artigo do credo. Qual é o primeiro artigo do credo? Você já sabe rezar o credo? Como que a gente começa? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esse primeiro artigo nós vemos que está presente aí a onipotência de Deus. Todo-Poderoso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. No credo está presente a onipotência. Quando eu rezo o credo, eu professo que eu creio em um Deus onipotente, todo-poderoso. Criador do céu e da terra, nós já vimos. Acredito que tenha ficado bem claro, aliás, é preciso mesmo que tenha ficado bem claro para vocês, que nós não somos obra do acaso. Nós somos fruto, nós somos resultado de um projeto criador, de um Deus que é todo poderoso e que é amor e que é transcendente, que pode todas as coisas. Então, independente de como o mundo foi criado, se foi em 7 dias, em 7 anos, em 7 milhões de anos, isso a igreja não tem uma resposta, mas a igreja afirma que, independente de como foi criado, foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou e só Deus pode criar do nada. Então nós somos resultado, nós somos fruto de um projeto criativo do nosso Deus, que é amor. E a partir do nada, por meio da sua palavra, ele pode criar todas as coisas. A gente sabe que o homem é muito inteligente, que pode transformar muita coisa, mas ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de um átomo, ele precisa de uma célula, ele precisa de qualquer coisa para que ele possa transformar. E Deus não, ele cria a partir do nada. Criador do mundo visível e do mundo invisível, de todas as coisas. E em Jesus Cristo, seu único filho. Nós temos que Jesus é filho único porque só ele foi gerado. Nós vimos que Jesus não é criatura. Jesus não foi criado. Ele foi gerado no seio do Pai. Ele é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Ele é filho de Deus e Deus ele é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, não é Deusinho não, viu? Deus é. Jesus mesmo, quando estava com os seus discípulos, está me vindo aqui, conversando com eles um dia lá na intimidade, falando do Pai, e um dos seus, Filipe, se volta para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Lógico, né? Eu também acho que eu gostaria de fazer essa pergunta. E o que que Jesus responde para ele? Jesus, muito importante a resposta de Jesus. Ele fala assim: Filipe, há tanto tempo que eu estou aqui no meio de vocês e você vem me pedir para mostrar o Pai? Não vê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Que eu e o Pai somos um? Então, ali, meus irmãos, por meio dessa resposta de Jesus, a gente percebe Jesus claramente dizendo que ele é tão Deus quanto seu Pai é Deus. Que ele é o Filho amado de Deus. Então, Jesus Cristo, seu único Filho. E a gente falou unigênito, mas a gente falou também em primogênito, que vem de primeiro, e é importante vocês distinguirem isso aqui, né? Compreenderem essa distinção. Primeiro, mas como sei, se Jesus é Filho único, é unigênito e ele é o primeiro primogênito. Então, Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos, porque Jesus existe desde sempre. Ele é o primeiro. E nós temos aqui, meus irmãos, um grande distintivo. Nós somos irmãos do Senhor, nós não somos só criatura, não somos filhos de Deus só por ordem da criação. Nós somos filhos adotivos de Deus,
pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do batismo, entramos para essa grande família e agora nós somos adotados, somos filhos adotivos que temos direito à herança. Nós temos direito à herança. E essa herança não é pouca coisa. Essa herança é a nossa salvação. Isso é assim maravilhoso. A nossa fé ela é linda, a nossa fé é maravilhosa. Então, isso é um grande distintivo para nós que somos cristãos. Nossa salvação. E você precisa de salvação? Você quer ser salvo? Na sua família tem alguém que precisa ser salvo? Você ora pela salvação dos seus? De todas as pessoas? O mundo precisa de salvação? E você vai dizer, lógico, sei que eu preciso de salvação, eu quero a salvação, eu quero ser salvo. E é isso mesmo, nós precisamos. E aqui a gente traz presente uma historinha que eu contei outro dia, não sei se vocês se lembram, né? De repente a gente está aqui numa grande pandemia, que nem agora nós estamos, e aí chega a solução, sai o remédio, sai a cura, e aí chega em Palmas, grande tonelada do medicamento, você só tem que ir lá buscar o medicamento. Aí todo mundo fica muito feliz, vamos ser curados, estamos salvos dessa doença. E muitos vão lá buscar, mas tem aqueles que ficam deixando para depois. Isso é muito comum na nossa vida, meus irmãos. A gente está deixando a nossa conversão para depois. A gente está deixando para ler a Bíblia depois, amanhã. A gente está deixando para orar mais amanhã. Para deixar um pecadinho, amanhã eu vou deixar. Pecadinho de estimação, que a gente vai cultivando, aprendeu a viver com ele ali, ó, a vida toda, certo? Aí a gente fica deixando para amanhã. E aí, de repente, quando você despertar, já é tarde, você já adoeceu e já está morrendo. Isso acontece com relação à nossa salvação. O Senhor, Ele já fez a sua parte. Ele já pagou o preço da nossa condenação. A nossa salvação é uma conquista de Jesus para nós. Está à nossa disposição. Agora, o que falta? Eu desejar, eu ir lá e dizer, Senhor, eu quero essa salvação. Eis-me aqui. Eu quero ser salvo. Eu me abri a essa graça. Porque para eu querer a salvação, eu preciso me abrir a ela. Eu não preciso só dizer, ficar lá em casa dizendo assim, eu quero esse remédio, eu quero ele, eu quero. E esperar que ele vai cair do céu nas minhas mãos. Não, eu preciso ir atrás, eu preciso buscar, eu preciso sair de dentro de mim e me abrir a essa graça. Eu falei também que a salvação ela não pode estar desligada da questão Jesus Salvador, Jesus Senhor. Se Jesus é o meu Salvador, eu me abrindo a essa graça da salvação, Jesus vai passar a ser o Senhor da minha vida. E Ele quer muito dirigir a nossa vida, entrar na nossa vida, colocar a nossa vida em ordem, cuidar de nós, né? Nós rezamos hoje, entregando para o Senhor os nossos medos, as nossas aflições desse tempo. O Senhor quer muito dizer para você, minha filha, meu filho, confie, não tenha medo. Um dos termos mais usados na palavra de Deus, meus irmãos, é esse: não tem mais. Durante toda a Bíblia, Jesus mesmo disse para os seus discípulos, né, naquela tempestade que a gente falou para a semana passada, Jesus, não tenhais medo, não tenhais, confiai somente. Depois de uma prova tão grande de amor como o Senhor deu por nós, a gente não tem o direito de desconfiar dele. É uma ofensa muito grande para o Senhor. Então, a confiança ela vai crescendo à medida que nós vamos exercitando. Vamos confiando mesmo. Porque se não deu certo, Deus permitiu assim. O Senhor sabe o que é melhor para você, meus irmãos, do que você. Ele sabe o que é melhor para mim do que eu. Eu tenho essa convicção comigo. Então, é por meio dessa convicção, por meio das promessas que o Senhor faz, que eu vou trabalhando essa confiança no meu coração. Nosso Senhor. Agora eu obedeço ao Senhor. Agora eu me submeto ao Senhor. Olha, a obediência, até onde levou a obediência de Jesus? Levou a um sacrifício de amor muito grande. Jesus deixou muitas coisas. E às vezes o Senhor vem nos trazer muitas coisas. O Senhor me traz muitas coisas boas. Mas para que eu receba, às vezes eu preciso abrindo espaço, deixando algumas coisas. Até que são necessárias, até que não são ruins, mas que eu
tipo assim, que está ocupando todo o espaço da minha vida, que está tendo assim uma importância, às vezes não é tão ruim, mas tem uma importância muito acima do que deveria ter, sabe? E aí então eu vou deixando também, principalmente aquelas que são ruins. E temos muita coisa para ir deixando, que às vezes vamos cultivando ao longo da nossa vida. Então, nosso Senhor, outro ponto importante no senhorio é que às vezes na nossa dificuldade nós vamos buscar ajuda fora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que existem muitos lobos com pele de cordeiro, que aparentemente é tudo bom, é para o seu bem, mas ali, gente, é uma grande incoerência com a nossa fé. É uma grande incoerência. Ali Jesus não está presente em muitos ambientes, em muitas seitas, com muitas promessas. E isso não vale a pena, isso não compensa. Então, Jesus é o caminho. Nosso Senhor, Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Não adianta a gente dizer que acredita, a gente querer ser salvo, a gente querer que Jesus seja o nosso Salvador e a gente continuar buscando atalhos, né? Não existem atalhos, existe só um caminho. O resto é enganação, pura enganação. Nosso Senhor foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que a gente pede, que somos templo do Espírito, esse Espírito Santo é o mesmo que concebeu no seio da Virgem Maria, gerou vida nova em Nossa Senhora. Olha o poder que esse Espírito Santo não pode realizar em nós. Olha o que ele, com a permissão de Maria, você viu? O anjo foi pedir, anunciou para Maria, encontraste graça diante de Deus. E perguntou, tu conceberás, dará à luz um filho. E Maria foi e disse sim. Ele foi lá onde Maria primeiro. Deus não invadiu assim o ventre de Maria. Se Maria tivesse dito não, eu não quero, não teríamos a salvação. Porque Maria foi a pessoa, acredito que assim, que não por meio de Maria não teríamos. Eu não sei se Deus escolheria outra pessoa, né? Mas assim, foi na liberdade que Maria disse sim. Então, meus irmãos, é na nossa liberdade. O Senhor nunca vai nos impor as coisas. Esse dom da nossa liberdade é um dom preciosíssimo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quantas coisas pode estar tirando a sua liberdade? Às vezes você não está preso numa cadeia, você não está cercado de grades ao seu redor, não está trancado dentro de uma casa, que agora a gente está mais ou menos, né, em quarentena, mais ou menos recluso. Mas assim, eu posso descer, eu posso sair, eu posso ir à rua, eu preciso me cuidar. Então, mas às vezes a gente está com toda a liberdade e nós estamos aprisionados. Por quê? Tem muitas coisas que tiram a nossa liberdade interior. A liberdade de se manifestar, a liberdade de fazer escolhas, a liberdade de dizer sim, de dizer não, por muitos motivos. O que está tirando a sua liberdade? A liberdade para você viver aquilo que o Senhor tem para viver. Tem uma música que diz assim, eu sou livre para estar onde Deus quiser que eu vá. Você é livre para ir onde Deus quiser que eu vá? Esse dom preciosíssimo do livre-arbítrio, da liberdade que o Senhor nos deu inclusive, para a gente dizer sim ou não para Ele, liberdade para pecar, como o primeiro homem pecou, nós não podemos permitir que nada nos tire ela. E o demônio, ele é especialista nisso. Aparentemente é tudo muito bonito, você vai se envolvendo, é muito prazeroso e de repente você está amarrado, você está preso. E às vezes a gente está preso por um laço bem fininho ou então por uma corrente. Não imagino o que pode estar nos aprisionando, mas não podemos permitir. O que me tira a liberdade? Certo? Às vezes pode ser a timidez também, me tira o medo, às vezes. Tem muitas coisas, mas isso chama-se um processo de cura interior, que aqui, à medida que a gente vai orando, se aproximando do Senhor, o Senhor já vai realizando isso na gente. O Senhor já vai trabalhando isso na gente e restituindo a nossa liberdade, restaurando aquele homem novo, maravilhoso, que pode estar assim ferido, que pode estar ofuscado pelos pecados. Certo? E hoje nós vamos para o 4º artigo, glória a Deus, finalmente. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
E aqui, meus irmãos, nós vamos ver algo muito sério. Nós vamos ver sobre o julgamento mais injusto que já aconteceu na face da terra. A condenação do Filho de Deus. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Vamos tratar aqui do martírio, do calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, do julgamento. Como dizia Santa Teresinha, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Como já dizia São João lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, João 1, veio para o que era seu e os seus não receberam. Está lá em João. Santa Teresinha que dizia, o amor não foi amado. Então, o nosso Salvador vai condenado à morte, o Filho de Deus vai condenado à morte. Mas isso era preciso que acontecesse, para que se cumprisse as Escrituras, para que acontecesse o projeto, para que o projeto salvífico de Deus fosse executado. Isso foi propósito de Deus, foi plano de Deus, foi para isso que Jesus veio. E Jesus sabia que ele havia vindo para isso, ele sabia da sua missão. Eu não sei se vocês estão lendo a Bíblia ou se vocês estão acompanhando a liturgia diária, até abro um parênteses aqui para falar. Vocês podem baixar a liturgia diária no seu celular. A Canção Nova mesmo tem a liturgia diária. Porque ali vocês acompanham o que a igreja reza aqui hoje, a leitura de hoje na igreja aqui em Palmas, o Evangelho, a leitura, o Salmo, é o que acontece no mundo todo, é a mesma leitura. Isso gera a unidade da igreja. Então, para que a gente não se distancie da palavra de Deus. Às vezes você não está com a Bíblia por perto, você precisa ler, você está viajando, alguma coisa assim. O ideal é você pegar e ler na Bíblia. Mas se você começar a acompanhar a liturgia diária, a gente sabe que o Padre Eduardo está transmitindo a missa todo dia, tem o Evangelho do dia, ali já tem já consta a passagem do Evangelho, no Evangelho do dia, o Padre Eduardo já coloca lá. Mas, além disso, tem as páginas da liturgia diária, que vai ter o Salmo, a primeira leitura, quando tem a segunda no domingo, e o Evangelho. Se você continuar acompanhando, durante 3 anos, você leu a Bíblia toda. Então, é muito importante você ter no seu celular a Palavra de Deus. Então, se você acompanhou esses dias atrás, semana passada, você vai ver o Evangelho do Bom Pastor, João 10. Se não, você pega e lê, é maravilhoso. E Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. O mercenário é aquele que engana, que rouba e que abandona as ovelhas no perigo. Eu não, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus vai dizer mais, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida e retomar. Então ali, bem antes do julgamento, o Senhor já falava para os seus, já falava ali para o povo judeu, para os judeus, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu tenho o poder, eu dou livremente. Então Jesus sabia qual era a missão dele. E ele já deu sentido a esse dom, né, da sua vida, lá na última ceia, ali pouco antes dele ser entregue, né, ele já dizia, eis aqui o meu corpo, tomai e comei, eis aqui o meu sangue, bebei, será dado pela vossa salvação. Então, o Senhor, ele sabia a sua missão e ele abraçou a sua cruz. E ele foi até o final. E aqui, nesse artigo do credo, a gente vai falar sobre seu julgamento, a sua condenação. Jesus foi obediente, meus irmãos. Obediente até as últimas consequências. Ele pegou, de fato, a sua cruz, abraçou a sua cruz e foi até as últimas consequências. Ele não foi só julgado e condenado. Ele foi julgado, condenado a uma morte das mais cruéis, das mais miseráveis daquela época, apenas para aquelas pessoas realmente, você vê, foi crucificado entre 2 ladrões. Então, Jesus foi colocado assim no mais baixo nível, crucificado, além de a pessoa ser condenado, morto, vai crucificado lá de braços abertos, exposto naquela cruz. A maior humilhação que o ser humano pode passar, Jesus passou. Jesus, sendo filho de Deus, passou. Então, ele não chegou
e levou a cruz até certo ponto. Ele foi até o final e foi com amor. E foi com amor, sofrendo terrivelmente. Não só aquelas dores físicas, mas todas as outras dores. Ele carregava sobre si o peso dos nossos pecados, as nossas chagas. Então, como dizia o profeta lá em Isaías 53, acredito que você tenha lido, não sei se a gente chegou a ler, acho que a gente chegou a ler na turma. Então, ali está a imagem do sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, meus irmãos, temos uma participação na cruz de Cristo, porque nós somos seu corpo. Cristo é a cabeça, como igreja, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E Jesus nunca negou que nós teríamos essa participação. O que é que o Senhor nos diz? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz? Como que você está carregando a sua cruz? Jesus, eu falei, ele carregou com muito amor. Lá crucificado, ele pede para o Pai, Pai, perdoai esse povo, ele não sabe o que fazem. Gente, isso é muito forte, isso é muito lindo. Isso é um ensinamento que a gente não encontra em lugar nenhum da vida. Não é verdade, meus irmãos? Então, Jesus nos ensina muito, ele está sempre nos ensinando. E ele vai dizer, pegue a sua cruz, é a sua participação. Ele nunca, meus irmãos, nos prometeu que nós não teríamos sofrimento. Nós temos, assim, um medo muito grande do sofrimento. Queremos logo nos livrar do sofrimento. Nesse tempo, você vê, a grande maioria é orando mesmo para Deus acabar com esse vírus, tirar o sofrimento. Eu sei que é muito difícil, é muito sofrimento. Mas, assim, como que você está lidando com o sofrimento? Não só pedir para tirar, eu devo pedir, eu também peço para tirar, mas eu estou aproveitando esse tempo de sofrimento e permitindo que Deus trabalhe na minha vida, porque o nosso sofrimento ele não pode ser em vão. Então, pelo menos para duas coisas eu preciso pensar no meu sofrimento. No momento difícil, permitir que o Senhor realize em mim a sua vontade. Foi por meio de um grande sofrimento que eu voltei para Deus. Então, foi a morte, foi a doença e a morte da minha mãe. Eu sempre vejo a morte da minha mãe como, para mim, foi uma escada. Pode ter sido a minha escada para o céu, meu degrau para o céu, para me abrir à salvação de Deus. Então, o que nesse tempo de sofrimento, o Senhor está trabalhando na sua vida? Você está permitindo, né? Outro ponto é a questão do sofrimento. Outro ponto, a questão do sofrimento, é eu me unir ao sofrimento de Cristo, eu aproveitar esse sofrimento, não sofrer em vão. Quando eu tive câncer, não sei se eu já falei para vocês que eu tive câncer 10 anos atrás, né? Foi aqui no meu braço. Eu estava em Brasília buscando tratamento, meio que desesperada, aflita, angustiada, e uma irmã minha da comunidade Canção Nova, ela chegou para mim e falou assim, Ceista, oferece seu sofrimento pela saúde do nosso pai fundador, o padre Jonas Abib, que naquela época ele estava muito mal. E eu falei, gente do céu, eu não estou oferecendo, eu pensei, eu não estou oferecendo nada, eu não quero sofrimento, eu só quero saber de ficar boa. Mas aquilo marcou minha vida. Foi um tratamento de choque, assim, para mim. A partir de agora, eu aproveito todo o sofrimento. Eu preciso, meus irmãos, como cristão, unir o meu sofrimento ao de Cristo. O meu sofrimento é a minha participação no sacrifício de Cristo. Então, eu tenho essa participação. Uns mais, outros menos. Então, eu preciso, cada dia, oferecer ao Pai o meu sofrimento, as minhas lutas. O que é o seu sofrimento? Todo dia vocês têm as suas lutas, todo dia você tem que fazer um sacrifício por uma coisa ou outra. Desde as pequenininhas até as maiores, mas aproveita tudo e isso dá sentido ao nosso sofrimento. Aproveita pela sua salvação, pela sua conversão, oferece ao Pai, oferece com amor. Por isso é importante a gente sofrer com amor. O próprio Jesus diz, se você queimar a palavra de Deus, em São Paulo que diz, se você queimar o seu corpo e oferecer, mas se não for por amor, não vai adiantar nada. Então eu gosto de fazer as coisas assim, Senhor, isso aqui eu vou fazer com todo o amor do meu coração. É um exercício, é uma busca minha, para que eu possa, às vezes a princípio nem estou com vontade ou estou chateada, mas eu vou pedindo, Senhor, bota muito amor no meu coração por isso aqui, porque eu quero te oferecer como sacrifício
de amor na intenção da conversão de uma pessoa, na minha conversão, na minha santificação. E isso, meu irmão, isso vai dando sentido ao nosso sofrimento, porque a gente não precisa ter tanto medo assim do sofrimento. O Senhor foi até o final, Ele já sofreu tudo por nós, mas uma coisa Ele diz, Ele não promete que não vai ter sofrimento, mas uma coisa, uma promessa linda Ele faz, que Ele vai estar conosco. Então não se preocupe, porque acontecendo o que acontecer, o Senhor vai estar de fato contigo. E aquela força de cada dia que você precisa, o Senhor vai te dar. Então é essa a minha grande confiança. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo. O que eu não quero é me distanciar do Senhor. O que eu não quero é caminhar como se eu estivesse caminhando sozinha. Não, porque eu nunca caminhei sozinha. E eu percebo, né? E eu conto e eu caminho em companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é importante a gente saber que não é o sofrimento em si que salva. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sofrimento pode ser uma oportunidade para que o Senhor realize em mim o seu querer. E o sofrimento tem também esse lado de remissão, né? Quando eu faço do meu sofrimento uma oferta. Tem uma questão muito importante sobre as aparições de Nossa Senhora, que eu falei assim, você é obrigado a acreditar nos dogmas, porque você é católico, mas nas aparições, não, você acredita se quiser. Mas em Fátima, que é uma aparição reconhecida pela igreja, famosíssima, tem uma história linda, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, Nossa Senhora pede para os 3 pastorinhos, para que eles, pergunta para eles se eles estão dispostos a oferecer sacrifício, a sofrerem pela conversão das almas, a jejuarem, a rezarem bastante e oferecerem sacrifício pela salvação das almas, que Nossa Senhora falou para eles que tinha muitas almas indo para o inferno porque não tinha quem orasse por elas. E eles disseram sim. E eles viviam uma vida de muito sacrifício mesmo, eram garotos, eram crianças, adolescentes, mas eles já viviam uma vida de muito jejum, de muito sacrifício para a salvação das almas. Então, Deus, nosso Pai, Ele aproveita o nosso sofrimento, em união com o sofrimento do seu Filho, para a nossa salvação e também para a salvação daqueles pelos quais nós ofertamos o nosso sacrifício. Quem é pai normalmente está oferecendo pelos seus filhos. Nós temos irmão, tem alguém na sua família que precisa que você ore por ele e faça sacrifício pela salvação. Você está oferecendo essa sua luta. Deus está permitindo essa sua luta. A cruz parece que está um pouco pesada. Se Deus está permitindo, meus irmãos, é porque Ele está querendo realizar algo na sua vida. Nós queremos, às vezes, tanto mudar as pessoas, mas é preciso a gente perceber. Deus quer que a mudança comece de nós, quer trabalhar a partir de nós. O que será que o Senhor, com tudo isso, quer realizar na sua vida? A gente vai parando por aqui nesse vídeo e a gente vai para o próximo para a gente concluir, certo?